Pastor Elias Pereira. Welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja muito bem-vindo aqui, pastor. É uma honra ter você aqui. E você é meu pastor também, né? Co-pastor com o pastor Roberto. Pastor auxiliar, né? Então, é uma honra imensa ter você aqui. Nós vamos divertir um pouco e trocar umas ideias aí. Também eu fazer várias perguntas que eu quero... eu quero ouvir um pouco, né, da sua história, um pouco mais da sua história, do Bola de Neve. Você está desde o início, né? Desde 2009. Então vamos ter um tempinho legal aqui. Legal. Obrigado, Elias. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Espero corresponder aí com as expectativas aí dessa conversa. Muito massa. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Eu trouxe uns empreendedores, uns empresários, né? Legal. Antes desse episódio. E agora é muito legal ter um pastor aqui, porque a gente precisa tentar entender a vida, eu acho que de todos os aspectos, né? Então Deus nos chama para influenciar, para governar, para trazer a luz de Jesus em todos os aspectos, né? Como eu sempre digo, né? O propósito desse podcast é para mostrar para o mundo que o Brasil é o melhor país do mundo e que tem gente aqui fazendo o negócio acontecer. Amém. Então eu estou trazendo pessoas aqui para sentar nessa cadeira aí para mostrar para o mundo, cara, o que está acontecendo aqui. Porque a minha perspectiva do Brasil era antes de conhecer a minha esposa, né? E depois ela foi me mostrando o Brasil, realmente o que o Brasil era. Então, e depois que eu conheci o Bola de Neve, aí que eu enlouqueci mesmo. Parecia que eu estava procurando essa igreja minha vida inteira. Que legal, que legal. Muitas pessoas têm essa visão do Brasil mesmo, né? Eu tinha essa visão e eu queria, quando eu era mais novo, tinha 17 anos, 18 anos, eu tinha um sonho. O propósito era sair do Brasil. É mesmo? Com 18 anos você queria vazar? Com 17 anos eu queria vazar. Queria ir para Londres, Inglaterra. Eu queria que tinha algumas pessoas, eu morava em Sarandi, e algumas pessoas já iam para lá trabalhar. Então você via, né, você olhava aquela realidade, e os caras quando voltavam depois de 4, 5 anos, com casa, com carro, então você olhava e falava, nossa, cara, o Brasil não presta, que você vê pessoas trabalhando no mundo a vida toda para conseguir comprar uma casa, para comprar um carro, e os caras vão para fora do país e trabalham 5 anos, o cara já volta com carro, volta com moto, volta bem, né, vamos se dizer. Então era um sonho, era vamos falar assim, uma ilusão que eu tinha. Olha. Né? Quando eu fui, em 2012, fui a passeio para lá, eu vi que era uma realidade totalmente diferente. Quando você foi para Londres, Londres passear? Fui para passear em 2012. Quis conhecer para ver se talvez... Isso, não. Fui para lá. E aí cheguei lá, eu olhei, quando eu voltei para cá, eu falei assim, cara, olha o país que a gente vive. Falei, olha o que nós vivemos aqui. Então, assim, se eu for para aquele lugar, se eu for aqui no Brasil, se eu trabalhar 12 horas seguidas, 15 horas seguidas, 3, 4 empregos e não ter um momento de folga, não gastar nada, eu consigo também construir as mesmas coisas em 5 anos. E é o que os brasileiros fazem lá fora, né? Fazem lá fora. Esse ritmo que eles fazem lá para sobreviver lá, para construir essa casa. Então, por que não fazer aqui, né? Não faz. Então é interessante ouvir que você também teve essa perspectiva, porque alguns convidados vieram aqui e eles nunca tiveram essa vontade de sair. Mas a minha impressão é que a maioria das pessoas tem essa vontade de sair. Então é interessante ouvir isso aí. E outra, quando eu fui para lá, talvez é porque é uma cidade grande, né? Uma grande capital. Então você olha ali e quando eu via cenas tristes, quando eu olhava aquele lugar, eu falava assim, cara, é pior do que a realidade onde a gente vive. Porque se a gente pensa que país de primeiro mundo, muitas vezes, você fala assim, cara, é um sonho viver, as coisas funcionam, as coisas estão lá. Cara, não é assim. Então você vê mendigos, você vê pessoas... Cara, eu via pessoas urinando na rua, eu via as pessoas vomitando na rua, né? Falar aqui, posso falar. Pode falar à vontade, o negócio aqui não tem muito... Pegava ônibus, cara. Os ônibus lá é bem legal, assim, funciona. O modelo de gestão, de transporte deles, que você pega metrô, depois você pega ônibus, tudo integrado ali, funciona. Tem uma infraestrutura boa, tem uma infraestrutura boa. Mas, cara, quando você vê, tipo assim, você pega um ônibus e aí você vê McDonald's, papel de McDonald's jogado, latinha de Coca rolando, sujeira dentro do ônibus, cara, que aqui, por mais difícil que seja, você não encontra esse tipo de sujeira dentro do ônibus. Cara, eu já peguei de estação a estação, tipo assim, cara, o ônibus virava, a latinha rolava. O ônibus virava, lixo, pacote de lixo jogava. Então, assim, país de primeiro mundo,
tem essas situações. Sim. Então, quando eu voltei com uma visão totalmente diferente. Falei, cara, onde tem ser humano, não tem que falar. Sim. Né? E existe corrupção e eu senti falta, cara, porque eu chegava lá e falava assim, cara, eu não tinha essa vegetação que a gente tem, as plantas que nós temos. Claro, cara, as frutas. Aqui, cara, você vai um pouquinho pro interior. Aqui mesmo, aqui já é interior, mas você vai um pouquinho ali pro canto, você acha uma fruta, você acha um pé de polcão, um pé de mexerica, um pé de abacate, um pé de manga. Você pega ali, você e a consegue... hospitalidade também das pessoas. Hospitalidade, você consegue... Lá não tem isso. Não existe. Né? Então, assim, eu sei que mas São Paulo também eles não existem, mas você acha um pé de fruta em algum lugar. Em algum lugar você consegue comer de graça assim, você no consegue. Brasil. Não, cara, é sensacional. Né? Então, a facilidade, você encontra as coisas, cara, eu voltei de lá com uma outra visão, até o ponto que eu nunca fui. Você nunca mais teve essa vontade? Nunca mais tive vontade de sair. Depois de 2012... Você passou essa vontade, só para passear, né? Só para passear agora, né? Morar, falar, vou morar, vou ficar, vou fazer vida. Tenho palavras para isso, mas não é uma coisa que queima no meu coração e que eu tô lutando para isso, me planejando para isso. Não. Então, quando você diz assim, você tem palavras para isso, você quer dizer assim que Deus já te mostrou algo que ele tem um chamado para você para trazer o evangelho para fora do Brasil? Isso. Ah, tá legal. O profeta já falou, né? Liberou palavras ali. A Paula, ela tem dupla cidadania portuguesa, né? Ah, tá. Então, ela é uma cidadã portuguesa. Então, hoje, o Samuelzinho já vamos mexer com automaticamente ele já é um cidadão português. Legal. Só precisa agora dar entrada nesses documentos que a gente não deu por causa de burocracia. Não é burocracia, mas assim, questão de tempo mesmo de parar, juntar os documentos e ir até o consulado, levar os documentos e deixar lá. Não, mas é muito legal. Eu não sabia disso aí, que você tinha talvez esse... Às vezes não é específico, né? Quando Deus fala com a gente, pastor, né? Porque as pessoas que estão acompanhando, às vezes nem todos são cristãos ou ainda não estão caminhando com Jesus assim. Mas quando Deus fala com a gente, tem muitas formas, né? Que Deus pode falar com a gente. E nessa forma aí, específica, foi um profeta que liberou uma palavra sobre a sua vida. E aí, basta você querer aquilo e correr atrás daquela palavra também, né? Tem que fazer... O que acontece? O que acontece? Muitas vezes o profeta libera a palavra para nós, mas o profeta ele está no futuro. Nós achamos que é agora, é no tempo, é no nosso tempo. Mas o tempo de Deus é diferente. Então, nós queremos muitas vezes fazer Deus trabalhar no nosso tempo. Como se ele fosse Quando eu recebi essa palavra, isso foi em 2017, eu fiquei muito ansioso. Muito ansioso. E aí eu falei, cara, então agora eu preciso tirar documento, eu vou tirar passaporte, eu vou fazer as coisas, então vamos atrás. Já verbalizei o nosso casamento no consulado português e tal, tudo mais. Ao ponto de... Depois a Paula falou, amor, calma, vamos, né? Tá ali, porque eu já estava ansioso demais. E aí eu falei, cara, verdade. Então vou me acalmar, vou ficar tranquilo. E vou colocar as promessas do Senhor, como o pastor Roberto sempre nos ministra. Falar, cara, coloca as promessas, as palavras liberadas, aquilo que Deus revela para você, coloca numa prateleira. Não perde ela de vista. Você vai ver, mas ela está ali. Um dia ela vai se cumprir. Entendeu? Então você vai se caminhando e você vai deixando ela ali, você vai olhando. Uma hora você vai pegar ela da prateleira. Sim, então, gostei dessa analogia, sim. Então, assim, vai acontecer no tempo de Deus, não no seu. Né? Então, assim, se eu olho hoje, vou falar assim, nossa, cara, eu tenho uma palavra para a Europa. Então, nós temos essa palavra. Se eu for olhar hoje, eu estou criando raiz aqui. A gente vai construir, hoje nós somos co-pastores aqui dentro da igreja. Na época eu era era presbítero, então não tinha essa função pastoral aqui. Mas é no tempo de Deus. Sim. Então, quando Deus for fazer, cara, ele vai fazer. Então, mas ela está lá na prateleira. Estou lutando para isso, estou fazendo aquilo que cabe a mim. Estou orando, jejuando, estamos servindo ao Senhor, estamos correndo para o nosso chamado principal, que é o pastoreio. Agora, independente do lugar, aonde o Senhor vai nos levar, aí é Ele que vai fazer, Ele vai preparar. Né? O nosso papel é a gente só estar disponível. Está debaixo da nuvem, né? Está debaixo da nuvem, que é o tema da nossa conferência profética agora, né? Animal. Semana que vem. Então, cara, para mim, o Bola de Neve, eu quero ouvir, eu vou te fazer umas perguntas aí, porque eu quero ouvir sobre as origens do Bola de Neve aqui em Maringá, né? Porque o Bola de Neve, para quem não sabe, foi fundado há 23 anos atrás, né? Pelo apóstolo Rina, em São Paulo. E dentro de 2 décadas, o Bola conseguiu expandir para mais de 400 igrejas, né? 460 igrejas no mundo inteiro. Mais de 700. Mais de 700 igrejas? Que é isso, olha. Então você vê a mão de Deus mesmo nesse ministério, né, pastor? Sim. Então, mas antes de te perguntar, quando eu falei aqui no início do podcast, eu falei assim que parecia que eu estava procurando essa igreja minha vida inteira. Por que eu falo isso? Porque desde os 5 anos de idade, eu vou para a igreja cristã, evangélica. Então, minha mãe me levou para os Estados Unidos
com 5 anos de idade. E assim que a gente chegou lá, ela encontrou uma igreja, que era a IBC, Igreja Batista do Carvalho, se não estou me enganando. E aí foi minha primeira experiência de igreja, primeira experiência de escolinha dominical. Então eu tenho memórias maravilhosas. Até hoje eu tenho a primeira Bíblia, que eu quero do Bible Man. É o Homem Bíblia, é tipo um super-homem. Tem disso no Brasil? Eu acho que deve ter. Deve ter. Então, é o Bible Man. Então até hoje eu tenho essa Bíblia. Então, assim, tem muitas histórias de igreja. E ali, indo ali um pouco mais pra frente na história, com 15 anos de idade foi quando eu comecei a sentir aquela convicção, mesmo assim, de Deus me falando para fazer algo, de parar de fazer algumas coisas, sabe? Aqueles momentos bem leves que Deus vem falando, olha, esse aqui é errado, esse aqui que é o certo. Então, foi com os 15 anos de idade que eu comecei a ter esses sentimentos aí. E aí, minha primeira experiência, assim, pentecostal mesmo, foi entre os 17 e 19 anos de idade, que foi numa igreja lá no... na verdade, não foi minha primeira experiência pentecostal, mas foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Foi numa igreja americana, chamava Faith Fellowship. Hoje não tem mais esse nome. Mas foi a primeira vez que que eu caí na unção. Aquele negócio de cair no chão e tal. E assim, era um momento ali de cura e libertação. Legal. Então, aquela experiência, e por volta dos 17, 19, tive outras experiências também na minha própria igreja, bem assim, pentecostal. E aí eu falei, cara, eu gostei disso aí, eu quero mais. Só que aí eu fui, as circunstâncias da vida foram me levando, eu fui indo na onda da vida, acabei me desviando por 2 anos e indo pro mundão, como um termo que a gente usa como cristão, né? E aí, depois daqueles 2 anos, só que é aquele negócio, né? Você não consegue largar dos caminhos de Deus, porque a palavra de Deus fala, né? Que se a gente cria nossos filhos nos caminhos do Senhor, Ele nunca vai se desviar daqueles caminhos, né? Então esse é um princípio, né? Então essa foi uma realidade muito forte na minha vida. Eu não consigo mais e nem quero, né? Mas aí quando eu voltei, eu fiquei em busca de novo daqueles momentos, daquelas experiências com Deus, aquelas experiências fortes, né? Aí fui para umas viagens missionárias, tive umas experiências dessas assim. Mas quando eu cheguei no Bola, parece que tipo assim, alguém ligou o modo turbo supercharged do mover do Espírito Santo, da cura, de moveres sobrenaturais, como eu nunca tinha experimentado antes na minha vida. Falei, cara, esses caras descobriram como ligar o turbo dessa parada aqui. E eu tenho que descobrir o que esses caras estão fazendo. Eu tenho que viver mais isso, eu quero ter essas experiências constantes com Deus. E o que eu acho legal também do Bola é que, além de ter o sobrenatural muito forte, permitindo o Espírito Santo agir, também temos o foco ali no natural, de fazer o natural, de empreender, de trabalhar duro, aquele negócio. Então, eu amei essa visão do Bola. Então, por isso que eu me apaixonei com esse ministério. E estou aqui agora já um pouquinho mais de 2 anos já aqui, né? E aí, então eu estou caminhando e descobrindo como que esses caras ligaram o turbo nesse negócio. E hoje eu consigo entender que tem a ver com a santidade. Não é só permitir, desejar o Espírito Santo fazer, mas tem a ver com a santidade, tem a ver com o jejum, né? Tem a ver com é uma combinação de coisas, né, pastor? Então, eu queria ouvir um pouco assim da sua história de como pastor, perspectiva de um pastor, né, do Bola. Como que vocês ligam e mantêm esse turbo nesse negócio? Cara, eu tô no Bola desde 2009. Um menino para a igreja. Tinha 21 anos, 22 anos. Então, passei muita história. Tem muita história para contar aqui, né? Então, são processos que nós passamos nesse meio tempo, em 2010 para 2011 ali, eu me desviei, fiquei um tempo fora, me afastei da igreja, voltei de novo, 2012. Então, assim, aí Deus foi fazendo. Né? Eu já era de outras igrejas, vim de outra igreja. Na verdade, eu me converti com 15 anos, mais ou menos, 16 anos, ali me batizei. Mas uma experiência que eu tive mesmo foi no Bola. Ali primeira experiência assim, de impacto mesmo. De impacto mesmo, assim, que me fez cair a chave mesmo, virar a chave. Cara, eu sou um cristão, tenho responsabilidades, foi no Bola. Né? Então, cara, o que eu posso dizer para você. O pastor Roberto sempre deixa isso bem claro para nós. Nós não sabemos fazer igreja. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Totalmente. É isso. Esse é o segredo. Porque a partir do momento onde nós levantamos e falamos, eu sei fazer igreja. Aí que eu o negócio sei como fazer um culto, eu sei como fazer um louvor, eu sei. Aí
perdemos a essência. Aí o Espírito Santo perde espaço. Né? Então, uma coisa que a gente sempre mantém é isso. Nós não sabemos fazer igreja. Nós não sabemos fazer um culto. Nós não sabemos fazer uma palavra. Né? Então, é o Espírito Santo que faz. Mantendo essa mentalidade de humildade. Né? Dependentes, cara. Da dependência do Espírito Santo. Totalmente dependentes do Espírito Santo, cara. Totalmente. Então, assim, a gente faz aquilo que cabe a nós, tem santidade, tem confessar pecados. O pastor Roberto sempre ministra as nossas vidas, sempre cobra da gente e fala assim, cara, eu não cobro perfeição de vocês. Quando ele vai ungir diáconos, presbíteros, eu não cobro perfeição. No mínimo, eu cobro transparência. Isso. Simples. Simples assim. Então, esse ponto de transparência, de você, cara, falar, de você ser quem você é, deixar as máscaras cair. Sim. Cara, exatamente. Eu acho que nos faz estar aqui hoje. Sim, eu acho que o mundo cristão, nós como cristãos em geral, a gente tem essa dificuldade, né? Porque tem aquela fama, né, da pessoa que se converteu e aí ela às vezes acha que precisa de viver uma vida em perfeição. Porque os outros estão olhando, talvez tem isso. Mas você... Porque tem aquele negócio, mas você não é crente? Tipo assim, sabe aquele cara, o famoso cristão que quando ele converte, e aí ele vai tentar evangelizar os amigos, aí se ele faz uma cagada, aí então, mas você não é o crente? Você não é o crente? Então aí as pessoas têm medo dessa reação do, você não é o crente. Mas se a gente vive em transparência, tipo assim, eu sou tão pecador que eu preciso ser crente. Eu sou tão pecador que eu vou para o hospital chamado igreja, né? E se a gente tem essa mentalidade, eu acho que a gente consegue viver em mais leveza, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Se a gente não tiver esse entendimento, cara, a gente só vai retroceder. Porque o Senhor ele se opõe aos orgulhosos, cara. Então a gente tem que ser humilde. Não é pelos nossos atos? Não vai ser pelos nossos atos. É pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. É Ele que fez. Nossos atos de justiça não valem nada. Né? Então, assim, se a gente não tiver esse entendimento que nós precisamos de Jesus, que é através do sangue de Jesus que nós somos justificados, cara, que nós somos pecadores, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos arrepender. Arrepender constantemente, cara. Não é só um arrependimento e achar que tá tudo certo. Não, cara, é constantemente prestar contas, confessar, ser transparente, explicar, falar, cara, Deus está ministrando as nossas vidas e vai nos ministrar até Ele voltar. Né? A gente precisa isso. Paulo fala a respeito disso, né? Fala, cara, esse corpo aqui, cara, é corruptível, totalmente corrompido. Eu sou o pior dos pecadores, sou, né? Ele fala. O que é bom eu não faço, o que eu sei que e eu quero fazer isso eu não faço, o que é ruim e eu não quero fazer é isso que eu faço. Né? Então, assim, cara, essa é a realidade. A nossa carne é mal. A nossa carne ela vem dessa semente corrompida de Adão e Eva, né? Quando eles pecaram ali. Então, cara, o papel de Jesus, quando, né, o pastor até ministrou isso domingo agora no culto, falou, cara, Deus nos olha através de Jesus. Pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Então, nós somos justificados por Ele, não pelo que a gente pode fazer. Jesus é o intermediário que permite a gente ter acesso ao Pai. Você arranca Jesus, tira Jesus do meio, a gente não consegue nem ver, nem acessar o Pai. Ele não vai olhar para nós. Né? Então, por isso que a parte ali... Então, assim, essa trindade a gente precisa respeitar. Porque, assim, no bola, a gente permite o Espírito Santo agir, né? E eu vejo, às vezes, que às vezes, eu vejo que existe uma resistência, às vezes, não sei, assim, denominações ou pessoas em geral, uma resistência ao Espírito Santo. Tipo assim, a pessoa caiu no chão, nossa, será que ela está endemoniada? E eu acho que existe a gente precisa fazer um trabalho de desmistificar essas coisas, né? Eu acho que, por isso, talvez esse é um dos motivos legais de ter um pastor aqui, né? Esse negócio de cair num unção, de cura sobrenatural. Porque se a gente acredita que existe um Deus, a gente acredita que existe um mundo espiritual. E se existe um mundo espiritual, existem regras, princípios e uma forma que funciona esse mundo, né? É que, cara, o evangelho ele é louco, né, cara? O evangelho é loucura para as pessoas do mundo. As pessoas não vão entender. Se ela não abrir o seu coração, se ela não estiver entregue ali, elas nunca vão entender. Então não tem... nem nós, se nós quisermos entender no nosso racional, cara, a gente não vai entender. O que o Senhor tem para nós vai muito além daquilo que a gente pode imaginar, do que a gente pode entender, da concepção humana. Então, se você não sentir, se você não se abrir para uma nova experiência,
você vai ser um espectador ali, você vai olhar e você vai ser aquele que vai criticar. Sim. Né? Então, aquele que você vai apontar. Quando o pessoal está em Pentecostes ali, os discípulos, o pessoal está tudo reunido ali e fala que de repente veio uma língua de fogo e aí tocou a galera começou a orar em línguas e aí você vê pessoas caindo, vamos falar assim, cambeteando, né? Que eles falam cambeleando como bêbado, ali, né? como os bêbados. E as pessoas que estavam olhando, espectadores, que eles não foram tocados. Estavam provavelmente no mesmo lugar, mas eles não foram tocados por aquele movimento pelo Espírito. Talvez porque não se abriram ao mover de Deus e ficaram e eles zombando, olhavam, né? e ficavam, cara, os caras estão bêbados. 9 horas da manhã, olha lá, quem que esses caras? Meu Deus, cara. Então é a mesma coisa. A gente pode olhar e falar assim, cara, pro nível deles serem taxados como bêbado, imagina como eles não estariam. Como que era o comportamento deles ali. Sim. Né? Então, cara, a gente tem que entender que as coisas de Deus não é no racional. Não adianta a gente tentar explicar, tem que desligar o racional. Falar, cara, eu não quero entender, eu quero sentir. Sim. Eu quero fazer parte. Sim. Então é isso, cara. Não adianta. Não adianta. E essa parte da crítica, né? Eu imagino que vocês sofreram muitas críticas, né? No início do Bola aqui em Maringá, né? Demais. Então, assim, vocês como os pioneiros do Bola aqui, que tem um grupo, né? Tem uma galera que manteve aí desde o início, né? Você, alguns outros presbíteros, né? O pastor ali. Como que foi esse início? Onde vocês fundaram ali o Bola de Neve Maringá, né? O apóstolo Rina, ele abençoa, ele envia o pastor e tal. E aí vocês iniciaram aqui, num lugar onde tem muito catolicismo, tem muitas outras igrejas estabelecidas. Como que foi esse início do Bola aqui? Cara, na verdade, assim, eu peguei o início do Bola já na igreja, já no barracão. Só que antes de abrir um barracão, você tem a célula. Então, tudo começou pequeno. Então, assim, Londrina, a igreja de Londrina já era estabelecida. Então, Londrina implantou Maringá. Então, vinham os presbíteros, vinham os diáconos, vinham os missionários de Londrina fazer a célula aqui. Então, tinha uma casa, eles faziam a célula. Lá foi pegando do corpo, as pessoas foram se batizando. Aí, o que eles fizeram? O que faz? Qual que é o padrão do Bola? Aí, beleza, a casa já não comporta mais? Não comporta. Então, vamos para um hotel, salão de um hotel. Aí, eles vão para o salão de hotel. Aí, vai ali, fica um núcleo, que eles falam se torna núcleo. A célula se torna um núcleo. Aí, não comporta mais o salão. O salão do hotel não comporta. Então, vamos ver agora um barracão. Vamos se tornar igreja. Né? Então, o Bola passou, o Maringá passou por isso. Ele veio por célula, de célula foi para o hotel, do hotel foi para o barracão. O primeiro barracão foi lá na Avenida Brasil. Foi aí que eu entrei. Né? Eu entrei já no comecinho ali de igreja, de barracão. Tudo isso aconteceu muito rápido. Foi no final de 2008 para 2009. Foi muito rápido. Então, assim, menos de um ano fez todo esse processo de célula, barracão, de célula, hotel e para o barracão. Entendeu? Então, foi muito, muito rápido. Aí eu entrei já no Bola ali em 2009, no começo de 2009, mais ou menos em, acho que setembro ali, meio de 2009 ali. E foi quando, logo em seguida, o pastor Roberto foi enviado como pastor da igreja. Então, nós estamos juntos desde que ele chegou aqui. E o pastor Roberto era do Bola de Curitiba? Curitiba. O pastor era do Bola de Curitiba, foi enviado como pastor para cá, para pastorear aqui a igreja de Maringá. Então veio ele, a pastora estava grávida, veio Dani, a pastora estava grávida da Isabel na época. Né? Então estou ali desde daquela época. Tem 13 anos que... Para 14. Para 14 agora. Esse processo inteiro aí. Isso. Então, eu imagino que deve ter sido difícil, né? Ali, deve ter tido muita resistência, cara, né? Sim, porque assim, mas há 14 anos atrás, que igreja que tinha parede preta? Que igreja que se chamava church? Hoje, cara, vamos falar assim, o Bola, desde o apóstolo Rina, quando ele implantou ali, cara, a igreja revolucionou, cara. Não adianta, o Bola revolucionou a igreja no Brasil. Você não via igreja com parede preta, você não via igreja tocar reggae, você não via church em vários lugares. Então, assim, você vê ali a revolução né, que o Bola fez na igreja. Então, quando vem uma igreja desse jeito pra cá, os jovens, cara, a galera pirou. Sim, claro. Entendeu? Então, uma igreja que tocava muito reggae. Né? E aí, a maioria da igreja, da galera, dos jovens que estavam desviados nas suas igrejas, no local, caíram no Bola. Então, imagina. Porque é um lugar que acolhe um pessoal, às vezes, mais alternativo. Mas eu acho legal do Bola aqui que, em geral, do Bola
é para todo mundo. Eu acho que qualquer tipo, qualquer demográfica sente bem-vindo, cara. É isso aí. Esse é o propósito, né? Tem um lugar para todos, sim, né? Sim. Que é o slogan que a gente utiliza hoje. Mas na época, cara, foi muita crítica, né? Foi muita crítica, muita crítica. Mas até hoje, sabe por quê? Quando eu mudei para o Brasil 3 anos atrás, aí eu ainda... aí era no meio da pandemia, então a gente ainda não tinha... Porque a minha esposa já era do Bola, né? Já fazia parte do Bola há vários anos. E aí ela foi para os Estados Unidos comigo. Quando a gente voltou, falamos, não, vamos mudar para o Brasil e ficar lá. Aí a gente precisava encontrar uma igreja de novo. Aí eu falei assim, amor, ela falou comigo, né? Vamos lá pro Bola, já é minha igreja e tal. Eu falei, eu vou lá conhecer então, vamos lá visitar. Eu já tinha visitado, na verdade, quando eu vim conhecer a família dela, visitar ela, né? Que a gente namorava a longa distância. Então eu já tinha conhecido e eu gostei, achei massa, legal. E aí quando a gente mudou para cá, durante a pandemia, foi quando eu me tornei membro mesmo, né? Legal. E o primeiro culto que eu fui aqui foi no culto dos homens. Então eu fui nesse aí sozinho, depois eu fui num outro culto, era pandemia, então às vezes minha esposa não ia. Aí depois a gente foi fazer parte da célula do Davidson Branco, Davidson e a Silvana. E aí nesse período aí que eu fui... Na verdade, quando eu fui visitar o culto dos homens, que foi o primeiro culto que eu fui aqui, eu tava num churrasco e tinha uma galera lá, tinha um grupo de homens lá, e um amigo, um conhecido ali de um primo meu, ele falou pra mim, Elias, você tá indo pra onde? Não, eu tô indo pro culto ali, então vou sair um pouco mais cedo. Mas você vai aonde? No Bola de Neve, conhece? Ah, não, sim, mas, cara, você sabe que lá é tipo uma seita, né? Então, eu falei, mas como assim, cara? Não, eu falei assim, tá bom. Porque, tipo assim, eu já tenho muita experiência de igreja, sabe? Eu fui membro da Hillsong por 2 anos lá nos Estados Unidos. Então eu já fiz parte de igrejas com a parede preta, um negócio mais modernizado. Então, para mim, eu vou e eu procuro a essência do negócio. Eu vejo se a palavra está sendo pregada, a convicção do Espírito Santo, e para mim eu já tenho eu já sei filtrar, sabe? Aí ele falou assim, é uma seita. É mesmo? Tá bom. Não, cara, aí passou um tempinho, aí ele de novo, ele falou umas 3 vezes pra mim, tipo, não, lá é uma seita, cara. Não, mas sabia que lá é uma seita? Aí na terceira vez eu falei, cara, fica em paz, cara, fica tranquilo, eu vou lá ver se é uma seita mesmo, assim, sabe? E aí eu fui, no primeiro culto dos homens, eu vi, a palavra tá sendo pregada corretamente, não tem nada de estranho aqui. Voltei, continuei indo, já tô mais de 2 anos. Até hoje eu não vi nenhuma atividade de seita nesse lugar, cara. A gente brinca, né? Quando os caras falam, é uma seita. Sim, é uma seita. Aceita todo mundo. A gente aceita. Adivinha, né? Cara, então, é uma coisa assim que pra mim, talvez por causa que eu tive muitas experiências com igrejas modernas, igrejas de parede preta, quando eu cheguei, não encontrei nada que me assustou. Quando eu vi a gente cair no chão, eu falei, cara, beleza, já vi isso antes. Já vi esse tipo de mover na África, no Haiti, em viagens missionárias, igrejas americanas, igrejas brasileiras. Sim. Eu já vi o Espírito Santo agindo em muitos tipos de ambientes. Então, quando eu vim para cá, falei, tá, nada daqui é diferente do que eu já vivi. De novo, aquele negócio. A única diferença é que eles ligaram o tubo nesse negócio. Entendeu? Todo culto, né? Todo culto. Você pode ter uma experiência totalmente sobrenatural se você vier com expectativa, se você se render, coração aberto. Se lançar na presença. Então, assim, esse negócio das pessoas se assustarem com bola, cara, eu espero que ao longo do tempo isso vai rompendo mais, sabe? Assim, já rompeu, né? Já rompeu, né? Já rompeu muito, né? Hoje a igreja é uma referência aqui na cidade. É verdade. Né, cara? Ela já é olhada hoje. Fala assim, cara, a gente até conseguiu levantar vereador. Sim. Então, hoje, você olha para a igreja, já não vê como uma igreja mais tanto de jovem como era antigamente. Vamos se dizer que quando a gente chegou na igreja, o Bola chegou em Maringá, 2009, a igreja era uma igreja de teens, de flames. Verdade. Era só jovens. Era só 21 anos, 22. O Dani, o Japa, que toca na bateria, ele tinha 14 anos, ele tinha 15 anos na época. Ele vinha de bicicleta para a igreja. Então, assim, se você pegar uma igreja de teens e flame, cara, que hoje é o nosso ministério de jovens, de adolescentes e jovens, olha onde nós chegamos. Sim. Quem, né, falava, esse cara não sabe fazer igreja. E glória a Deus por gente não saber fazer igreja, verdade. Cara. Entendeu? Onde Deus nos levou, não é onde nós chegamos, onde Deus tem nos levado, né? Aí você olha, né, hoje a igreja, você bate o olho lá, você vê a igreja, cara, só família, cara.
Sim. Você vê senhores, senhoras, você vê jovens, você vê adolescentes, você vê, cara, flame, você vê todo mundo hoje. Então se tornou, vamos falar assim, os filhos começou a levar os pais para a igreja. Né? Então isso é muito legal. Isso aconteceu com a gente, de levar os pais. Porque meus sogros, eles faziam parte da igreja presbiteriana por décadas. E agora eles estão na igreja pentecostal. Entendeu? Então, assim, cara, né, para isso acontecer, realmente mostra assim que como Bola, como ministério, ele ganha uma autoridade aqui no nosso ambiente, né? Onde realmente a palavra é pregada, é séria, é uma igreja séria. E tem um pouco para todo mundo. Se você gosta de fazer ciclismo, tem um grupo de ciclismo. Se você gosta de Harley, aí... na verdade, eu acho que é um dos pré-requisitos para virar um presbítero e um pastor. Tem uma Harley Davidson na igreja, né? Não, eu vendi a minha. Ah, você vendeu? E ainda conseguiu permanecer como pastor? Mas você vê, né? Como Deus vai prosperando a gente, né? Como nós éramos. Eu cheguei na igreja e não tinha um gato para puxar pelo rabo. Né? Então, assim, cara, você chega jovem, fazendo faculdade, e aí Deus vai te prosperando. Você quebra a cabeça, você aprende, você erra, você vai indo, aí você, cara, casa, aí você tem filho, aí Deus você começa a praticar tudo aquilo que é ensinado, aquilo que é ministrado, você começa a vivenciar aquilo e você vê Deus fazendo. Né? Muitas vezes a gente tem aquela relação de que, nossa, cara, quero que aconteça do dia para a noite. E, cara, não é do dia para a noite. Não. Você tem que esperar, é um processo. Você planta, você ara a terra, você planta. É tudo um tempo. Para cada propósito, para cada coisa debaixo desse céu tem um tempo. E sabe, determinado. E sobre o tempo, sabe uma coisa que eu aprendi aqui no Bola que eu nunca tinha pensado, nunca aprendi na minha vida como cristão, é que Deus trabalha em ciclos. Eu nunca tive esse entendimento antes. Então, depois que eu entendi isso, e foi desde ali do pastor Digão, que veio ali explicando sobre os ciclos, o Shemitah. Quando eu aprendi sobre aquilo, aí eu ouvi a pregação, mas eu falei assim, eu preciso correr atrás para eu mesmo entender e ter minhas próprias convicções sobre isso. Quando eu comecei a correr atrás de entender, de ler o livro dos ciclos lá, de ir na Bíblia, e aí eu comecei a refletir na minha vida inteira, minha vida com Deus, nos acontecimentos do mundo, acontecimentos globais. Eu fui conectando as coisas, pastor, e eu fui vendo, caramba, Deus age em ciclos. Tem um tempo para tudo. E a gente nunca vai entender certinho ali como funcionam os ciclos, mas só de ter um entendimento básico, né? A gente, acho que até dá você precisa ter esse entendimento sobre a estação que você está vivendo. Isso. Qual é o ciclo que você está vivendo. O ciclo, as estações. Nós vamos passar, cara. Por isso que a gente fala, tem tempos de seca, tem tempos de fartura. Né? Paulo fala a respeito disso. Cara, eu sei os ciclos, eu sei entender isso. Eu sei o que é passar a necessidade, aprendi o segredo. Ele fala sobre isso, aprendi o segredo de viver contente, tendo muito, tendo pouco. Então, assim, qual que é o segredo? Ciclos, cara. Ciclos. Tem momentos que você vai viver bem, tem momentos que você vai passar por adversidades, cara. E tudo certo. Você sabendo disso... Sim, e assim, claro, Deus, ele pode agir dentro, fora do ciclo. Deus é Deus e pronto, acabou, né? Não existe tempo para ele. Atemporal. Então ele pode mover e agir, mudar de uma noite para outra. Eu já vivenciei, eu já tive, eu já experimentei milagres sobrenaturais instantâneos na minha vida. Mas Deus age em muitas formas em ciclos também. Então, às vezes a gente está vendo que o negócio não está rompendo ali na nossa vida, às vezes o cara ele quer romper financeiramente, ou no trabalho, ou no casamento. Às vezes o cara precisa permanecer naquele ciclo ali e sobreviver até Deus, até ter uma virada de chave, né? Isso aí. Então, eu acho que existem essas duas formas de Deus agir, assim, que eu tenho percebido. Porque assim, cara, Deus pode fazer, com certeza, Ele quer fazer nas nossas vidas, mas muitas vezes não adianta Ele fazer. Ele pode fazer, mas a gente vai voltar para os mesmos hábitos de antes. Então, o processo de Deus, ele vai muito além do que a gente pode enxergar. Então, o que Deus ele quer fazer? Cara, Ele quer arrancar todo o resquício. Ele quer arrancar tudo aquilo que, de alguma maneira, pode atrapalhar. Ir fazer e a gente não voltar para o lugar onde Ele tirou a gente. Então, Deus ele é expert. Quando Ele tirou o povo do Egito, o que Ele fez? O que o povo queria? Qual que era a reclamação do povo? Você tirou nós aqui porque não tinha cova o suficiente. Primeira adversidade, em frente ao Mar Vermelho.
Faraó atrás. Tipo, cara, viu tudo que Deus já tinha feito. Deus, as pragas ali, o que Deus, o poder de Deus, eles já tinham percebido aquilo, vivenciado aquilo. Chega ali, eles reclamam. Porque o Egito não saiu deles, né? Então, assim, cara, então por que Deus não levou eles pelo caminho mais fácil, mais rápido? Porque Deus queria tirar o Egito deles. Sim. Deus queria fazer isso. Né? Porque senão se tornaria um povo rebelde. Já era um povo rebelde. Se você continuar, você vai ver que eles não entraram na Terra Prometida por causa da sua rebeldia, da sua maldade. Mas você começa a olhar por que Deus não levou eles pelos caminhos mais rápidos. Deus fez todo esse processo para arrancar deles isso, para que eles tivessem uma visão diferente, para que eles não voltassem para os velhos hábitos, para os velhos deuses, para as velhas situações que eles faziam. Então Deus é um Deus de processo. Ele é um Deus de excelência. Ele não vai fazer nada por acaso. Então, ele faz para que a gente não volte da maneira que a gente estava, né? Para a gente não volte a fazer as coisas que nós fazíamos lá atrás. E essa experiência e esse processo, eu acho que a gente tem que aprender, como cristão, a gente tem que aprender a aguentar esses processos, né? É muito difícil, né? Não gostamos, a gente quer um instantâneo. Então, por exemplo, a primeira vez que eu caí na unção, a primeira vez que eu tive uma experiência forte dessa com o Espírito Santo, que eu falei que foi lá naquela igreja americana, foi quando veio um ministro de fora pregar, eu acho que era uma conferência que estava tendo, e de jovens também, acho que era de jovens. E aí ele chamou, agora vem todos os jovens para frente, vem para o altar. Todo mundo que tem, na verdade, todo jovem que tem vício em pornografia, drogas e alguma outra coisa. E na época eu lutava muito com pornografia. Por mais de 10 anos eu lutei contra isso aí. E aí eu fui. E aí ele veio, começou a orar. Aí, pastor, eu tava assim, tinha uns degrauzinhos até chegando no altar, e eu tava no meio da escada. E aí minha perna direita aqui, tremendo. Eu falei, esse Espírito Santo vai me pegar agora. E já tinha tanto tempo que eu buscava ter essa experiência. E aí quando ele veio, ele impôs as mãos. E aí, eu caí no riso também, né? Que esse é outro tipo de experiência que a gente pode ter com o Espírito Santo. E ali eu recebi uma cura instantânea do vício da pornografia. Só que o Egito ainda não tinha sido arrancado de mim. E eu não entendia isso antes. Então, para permanecer naquilo, eu tinha que estar andando em santidade e em busca a Deus. E por causa que eu não permaneci, depois eu caí de novo no vício. E aí foi anos e anos e anos e anos lutando contra isso, até existir uma virada de chave, um quebrar de fortalezas, né, na mente, para aquele vício não ter mais aquela garra em mim, entendeu? Para ser quebrado aquelas... o domínio dele. O domínio dele, Que o Senhor nos chama para ter o domínio próprio. Exato. Então, o domínio daquilo foi quebrado e foi no bola. Foi no bola de neve. Eu fui buscando Deus. Por isso que eu falo que eu fiquei... Onde que estava essa igreja, cara? Onde que estavam esses caras para me ajudar? Cara, o pastor Roberto, ele sempre fala... Né? Eu falo muito do pastor porque o pastor ele é alguém que dá destino profético para as nossas vidas. Então, assim, cara, ele é a minha referência. Então, você vai ver eu falar aqui dele direto, né? Sim. Assim, eu tô onde eu tô por causa dele. Né? Então, tem que dar honra a quem tem honra, né, cara? Então, assim, e ele sempre ministrou, falou assim, cara, você precisa criar cercas. Deus vai fazer o sobrenatural, mas o natural nós precisamos fazer. Então, cara, se o seu computador faz você pecar, cara, tira do seu quarto, coloca na sala. Cara, se o teu quarto sozinho, você não consegue ficar, faz pecar, deixa a porta aberta. Não fecha a porta. Então, cria cercas para que você não caia. Faça o natural, cara. Faz o natural, faz aquilo que cabe a você, que o sobrenatural Deus vai fazer. Sim. Foi o que aconteceu com você. O sobrenatural de Deus veio, te libertou, trouxe a liberdade para você ali naquele momento, só que não foi criado manutenção. O natural não foi feito. A manutenção no natural eu não criei. Mas, às vezes, isso é o papel da liderança nos ensinar isso, né? Não que eu estou colocando a culpa nos meus líderes do passado. Isso acontece. Mas eu não tinha esse entendimento. Cara, dá manutenção. E outra, cara, se cair, confessa. Confessa, arrepende. Se cair de novo, confessa de novo. Sim. Se cair de novo, confessa de novo. Então, cara, a gente precisa ser transparentes. Cara, eu vi uma arte, eu acho que foi do como que é o nome dele? Charles
Spurgeon? Charles Spurgeon. Ele tem aquele devocional famoso dele, né? Eu vi uma tirinha dele, cara. O cara postou no Instagram ali, ele falou assim, cara, o mais miserável dos humanos é aquele que peca secretamente dos cristãos, né? Peca secretamente e não tem transparência. Quer manter a sua imagem de santidade. Porque aquilo vai corroendo o cara, né? Corroendo. Mas por causa, o bloqueio disso é a vergonha. Ou a vergonha ou o orgulho, né? Acho que é um dos dois ali. Mas Deus não é um Deus que aponta o dedo. Não, Deus não é um Deus acusador. Não, né? Deus, ele quer nos perdoar. E aí Tiago fala, né? Cara, confesse o seu pecado para Deus, ele vai te perdoar. Sim. Mas confesse uns aos outros para que você seja curado. Sim. Né? Para que aquilo ali gere cura em você. Mas o cara tem que ter vontade, tem que ter vontade de melhorar. Tem que se expor. Tem que se expor. Tem que ser homem. E esse... O cara falar isso tem que ser homem. Sim. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, pastor, eu mandei uma mensagem pro pastor Roberto, falei, pastor, eu gostaria de conhecer melhor, eu gostaria de... Vamos. Né? Eu chamei ele para ter um almoço lá em casa com minha esposa, ele e a pastora Cris. E ele, naquela conversa, eu falei assim, pastor, eu preciso de ajuda. Não, na verdade, no gabinete, no privado, eu cheguei para ele. Foi a primeira reunião que eu tive com ele. Antes de ter um almoço com eles ali, de também pedir ajuda. Mas no gabinete eu falei, pastor, eu tô aqui porque eu preciso de ajuda, eu tô arrebentado. Eu vim dos Estados Unidos arrebentado, cara, me ajuda, alguém me ajuda. Foi o tom, praticamente, da conversa. Então, acho que assim, o cara tem que ter vontade, tem que vir assim, cara, essa é a minha sujeira, essa é a minha bagagem, eu preciso de ajuda. Se o cara fizer isso, se o cara chegar no Bola de Neve e fizer isso, o cara vai receber ajuda. Com certeza. Olha no culto de ontem lá, os dependentes químicos que estavam lá, como que Deus agiu ali e falou com eles, né? Eu achei aquilo sensacional. E eles não tiveram vergonha de ir pra frente. De levantar a mão, de... Cara, é aquilo que a gente fala, né, cara? Ser transparente. No mínimo, cara, com o Espírito Santo, deixa as máscaras caírem, pede ajuda, processo, cara, e vamos caminhar. Vamos fazer. Deus vai fazer. É um processo, né? Você tá numa caminhada. Né? Você vai ali, que nem você falou, cara, você vai aprendendo, você vai colocando cerca, você vai lá. Aí o pastor também sempre nos instruía, falava assim, cara, se você não confessa a tentação, você vai confessar pecado. Olha, dessa forma eu nunca tinha ouvido falar. Legal. Tipo assim, cara, tô com desejo. Porque assim, nada acontece por acaso, Elias. Nada acontece assim, do nada cair. Cara... Do nada o cara traiu na esposa. Não existe isso. Não existe nada do nada. Entendeu? Do nada minha esposa foi embora de casa. Do nada, divórcio. Do nada, cair em pornografia. Do nada, cair em masturbação. Do nada. Não existe, cara. Já começa antes. Você vai abrindo concessões. É um desejo, é um olhar impuro, é um pensamento que vem na sua cabeça. E se você não confessa aquilo, se você não se abre aquilo, cara, você vai cair. Você tá fadado a cair. Porque vem um pensamento, você não confessa. Vem outro, você fica ali. Você vai alimentando. Onde é que você vai? O que vai acontecer? Aquilo vai crescendo, vai germinando. Porque o pecado é tipo uma semente que vai... Então, se você não confessa a tentação, cara, você vai confessar o pecado. Então, Gostei o pastor, o pastor ele sempre ministrou as nossas vidas, cara. Sempre ministrou as nossas vidas a respeito disso, cara. Sejam transparentes, falam. Teve agora a gente começa a olhar e a gente começa a ver o agir de Deus lá atrás. No começo, quando eu casei com a Paula, a gente acabou de casar, eu vinha de um momento financeiro muito ruim na minha vida. Eu passei um ciclo ali de Deus, onde eu, vamos falar assim, desafiei a Deus e Deus me colocou no meu lugar. Porque eu era um cara arrogante, não tinha nada e era ainda orgulhoso. Então Deus me colocou no lugar, eu sei que foi um processo que Deus precisou quebrar, precisou refazer, fazer de novo, no amor. Nunca me impôs nada, foi sempre no amor. Eu vejo isso, Deus fazendo, falando, cara, o caminho para onde eu quero te levar não tem espaço para isso. Não tem espaço para você voltar para isso. Então Deus, ele trabalhou o meu orgulho. Deus lixou, trabalhou, limpou, lapidou toda essa parte em mim. Então, quando eu passei esse momento financeiro muito difícil, quando eu entrei no casamento, minha vida mudou. Então, eu tive uma esposa sábia. Seu raio de sol? Raio de sol ali. Então, cara, as coisas começaram a se encaixar. Ministerialmente, minha vida começou a fluir. Minha vida sentimental começou a fluir, emocional, porque eu era tudo quebrado, ficava oscilando. E a minha vida profissional também começou a fluir.
Então eu tinha um grande problema na vida profissional. Então eu era formado em marketing, tinha uma pós-graduação em gestão de negócios e eu não conseguiria trabalhar, eu não conseguiria emprego. Porque queria começar a trabalhar já como gerente, como um superior, como um dirigente ali, um cargo mais renomado que tivesse dinheiro. Mas eu não tinha experiência para isso. Eu não entendia essa questão. E eu tinha uma grande expectativa na minha cabeça. Quando eu me formar, as coisas vão mudar. Quando eu me formar, as coisas vão mudar. Quando eu tiver diploma, as coisas vão mudar. E não mudou quando eu me formei. Né? E ali, cara, eu tive uma decepção muito grande. Comigo, com Deus e tudo mais. Foi onde eu desafiei a Deus ali. Quando eu voltei e me acertei com Deus, pedi perdão, entendi o processo, passei pelo processo ali. Quando eu casei, minha vida financeira mudou. Começou a prosperar. Olha. Eu comecei a prosperar. Então, em um ano, eu ganhei o que eu ganharia em 5. Uau. Então, assim, para mim, na minha realidade, ela deu um boom na minha vida financeira. Só que naquele momento, numa viagem, eu fui para Curitiba junto com o Matheus buscar uma moto, a Harley Davidson dele. Chegando em Curitiba, eu fui atacado. Eu tive um ataque na mente. Falei, cara, agora você tem dinheiro, agora você tá bem, agora você tá um profissional bem sucedido, agora é a hora de você morar sozinho. Agora é a hora de você... Por que você tá casado? Por que você não vem mudar para uma cidade diferente? Eu fui literalmente atacado. Uau. Né? Aí, cheguei, olhei aquilo, falei, cara, por que não? Agora eu tenho dinheiro, tenho as coisas, tenho condições, tenho minha independência financeira, eu vou vir para Curitiba, eu vou morar aqui e viver minha vida. Por que eu vou estar casado? Aquilo era um escape na mente, né? Na minha mente. Fui atacado na hora, eu senti aquilo. Tá. Voltei de lá, pegamos a moto e tal, aquilo na minha cabeça. Eu voltei, cheguei aqui, falei, pastor, eu preciso conversar com você. Aí o pastor, não, vamos conversar. Aí a gente foi comer um espetinho, fui levar ele na casa dele, fui comer um espetinho. Eu falei, pastor, chegando em Curitiba, tive esse tipo de pensamento, isso está dentro de mim, está assim, 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 assado. Aí o pastor falou, cara, isso é um ataque, o diabo está se levantando, porque agora você está no propósito de Deus, as coisas estão acontecendo na sua vida. Olha para você ver, se você faz isso, você se separa, você já não vai ter mais chamado, você já não vai ter mais família, porque separação não existe. Tá? Então, você vai quebrar uma aliança, você está fazendo ali. Então, você já vai diminuir o mover de Deus. A sua vida financeira já não vai ser mais a mesma. Você já não vai ter o dinheiro, você vai mudar de cidade. Porque estava tudo conectado. Tudo conectado. Tudo conectado, sua vida. Então, assim, cara, é uma cilada. Aí, cara, o que ele fez? Ele orou por mim. Ali, quando eu confessei isso, ele orou por mim, nunca mais eu tive esse pensamento. Uau. Nunca mais você eu tive esse desejo. Confessou, desde aquela época você já confessava a tentação. Confessei a tentação para ele ali. Cara, nunca mais eu tive esse pensamento. Eu vejo pessoas na igreja hoje, cara, vi um caso, uma situação, acompanhei de longe, assim, né? A gente olhando ali, analisando a situação, a mesma situação. O cara veio eu me via nele, a história. O cara veio do mesmo posicionamento, da mesma estrutura que eu tive. O cara com uma dificuldade financeira, o cara casou na igreja, Deus abençoou a vida dele, ele começou a prosperar e aí o cara não permaneceu. Quando ele prosperou, aí ele não permaneceu casado. Então, você acredita, então, que tem muito disso? Com certeza. De Deus prosperar, aí o cara diminui a entrega ou Isso, tipo, agora certeza. eu vou viver minha vida? Assim? O dinheiro ele pode se tornar um senhor, né? É onde Jesus fala. Né? O dinheiro ele pode... você não pode servir a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar outro. Então, o dinheiro, hoje, ele tem o poder de dar destino profético para você. Então, assim, cara... O dinheiro naquela época ele poderia dar um destino profético para minha vida. Pô, eu tenho dinheiro, tá tranquilo, agora eu sou um profissional, bem-sucedido, vamos se dizer assim, tenho minha independência financeira, vou tomar minhas decisões pautada no dinheiro, não naquilo que Deus tinha. Né? Então isso acontece, e acontece muito mais do que a gente imagina dentro da igreja. Você vê pessoas prosperando, cara, e você vê pessoas ali saindo da igreja. Depois que prospera. Pessoas se tornando arrogantes, pessoas falando, cara, aí a pessoa prospera, a pessoa já não é mais humilde como ela era antes. Aí a voz do pastor já não tem mais peso na vida da pessoa. Entendi. Então isso é uma coisa que a gente mais do que a gente vê, cara. Muito mais do que a gente imagina. É porque eu, tipo assim, vindo de um país de primeiro mundo, onde minha vida inteira eu tive acesso em alguns cliques ali das melhores coisas materiais, eu acho que isso me deu algum tipo de mecanismo de defesa de ter vivido tudo aquilo e ver que aquilo ali não trazia felicidade, né? Ciclo após ciclo, eu tive acesso a tudo, né? Que é o que os brasileiros mais querem, às vezes, fazer. E, igual a gente falou no início aqui, pela busca das coisas materiais. E eu vim correndo para o Brasil porque aquelas coisas não estavam saciando, né?
E eu acho que essa é uma velha cilada, né? Do cara... Vai ser, sempre vai ser. Sempre vai. Porque o dinheiro é esse negócio esquisito mesmo que mexe com o coração das pessoas, né? Certeza. Mas eu acho que, assim, uma defesa contra isso é a nossa vida financeira está sempre sendo um canal que flui. Então, se vem prosperidade, a gente tem que estar abençoando alguém. Dizimando, ofertando, ajudando um missionário. Essa é uma forma, acho que mais saudável de manter saudável. Cara, eu vi uma ministração do Luciano Subirá. Cara, ele é mestre. E foi muito legal essa ministração, porque ele me trouxe uma conotação diferente. Ele falou assim, nessa ministração, muito legal. Ele fala assim, cara, eu ficava me olhando a respeito de dinheiro. Quando eu lia na Bíblia que quando fosse me encontrar com o Senhor na Nova Jerusalém, os chãos seriam de ouro e tal. Não sei se você já pegou isso daí. Cara, sensacional, cara. Porque aí ele falou, cara, eu vou ver, vou me achar, vou me sentir, vou ostentar e tal. E não tem, no reino do Senhor não tem isso. O dinheiro, ele é para nos servir. O dinheiro, ele e o tem ouro no propósito. céu não tem valor. Tá debaixo dos pés, né? É por isso que ele fala, até fala ainda, né? Cita, fala, cara, as pessoas davam dízimos e ofertas, entregavam nos pés dos apóstolos. É para ficar debaixo dos nossos pés. Mais uma coisa que eu aprendi aqui. Ele falou, cara, jogava, você pode ver no Novo Testamento, eles levavam seus dízimos, suas ofertas e lançavam aos pés dos apóstolos. Uau. Então é para o quê? Cara, eu subjugo o dinheiro. Não é o dinheiro que eu que tenho domínio sobre... Eu que tenho domínio sobre isso. Não é isso que tem o domínio. Não é o dinheiro que tem domínio sobre a gente. Mas Jesus já sabia disso. Jesus fala, cara, cuidem. Porque o dinheiro pode dar destino para vocês. Pode ser Senhor. E Senhor é quem dá destino. Senhor é quem direciona. Senhor é quem determina o que você vai viver ou não. Sim. Então, cara, é muito mais sério do que a gente imagina. É verdade. É muito mais sério do que a gente imagina. Então, assim, cara, a gente tem que estar, nossa vida tem que estar rendida no Senhor. Sim. Então, assim, tendo muito, como o Paulo fala, tendo pouco, eu vou aprender a viver contente. A minha vida está diante do Senhor. Cara, quer resguardar a sua vida? Dízimos e ofertas. Quer resguardar a sua vida? Generosidade. É o princípio. Sabe minha primeira experiência com dízimo? Eu não sei se eu já te falei isso, mas quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, lá naquela igreja, a IBC, minha mãe, ela me dava $10 e ela falava, filho, vai lá e dizima $1. Então, vai lá dar os seus 10%. E aí, eu não lembro se foi ela que me ensinou a parte da oferta ou se isso veio do meu coração, mas eu dava $1 e aí eu dava $1 também de oferta. Então, 10% mais 10%. Então, a minha experiência de dízimo já faz mais de 20 anos e eu tenho visto a fidelidade de Deus nessa área. O dízimo é algo que nenhum crentinho consegue escapar, meu irmão. Não tem como. Não tem como, mas o pastor, o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro? Não é seu, cara. Você dá, você faz a sua parte e acabou. E é uma forma de... As pessoas às vezes não conseguem enxergar que é simplesmente... Primeiramente, é obediência, é um negócio básico do cristianismo, é dizimar, mas também é uma ferramenta ali, uma estratégia de manter o fluxo do dinheiro para ele não ter controle sobre você. Cara, dízimo não tá ligado tá mais ligado a senhorio, a você entender o favor de Deus, a graça de Deus, as bênçãos, que tudo que você tem depende dele, é ele que nos dá, cara. Porque assim, se você for olhar, a primeira vez que é relatado na Bíblia ali a respeito de dízimos, foi com Abraão. E Abraão estava antes da lei, cara. Não foi não foi uma obediência. Exato. Foi algo voluntário, foi algo do coração. E ele dá o dízimo para Melquisedeque, que ali é a tipificação de Jesus no Novo Testamento. Ali era um senhor, ele era rei e sacerdote de Salém, que viria a ser Jerusalém futuramente. Então você vê ali a tipificação de Jesus ali. E ele dizima, né? Você vê ele fazendo também a aliança, trazer vinho e pão, trazendo a ceia. Então aí Abraão, ele olha diante daquilo e fala assim, cara, sem pedir, sem ser nada, sem ser colocado como pauta aquilo, ele fala, cara, eu vou dizimar. Ele vai lá e dizima, porque ele reconhece, quando Melquisedeque fala para ele, bendito seja Deus que te entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então ele está falando, cara, não foi no seu braço forte, foi Deus que te entregou, foi Deus que te capacitou, foi o favor de Deus na sua vida que te permitiu ter essa vitória. Tendo esse entendimento, ele falou, cara, realmente eu não sou nada. Realmente tudo que eu tenho pertence a Deus. Então eu vou dizimar. Vou entregar pelo menos a 10ª parte para o Senhor. Então ali então, você vê. A questão não é citar no Antigo Testamento, no Velho Testamento, porque no Deus Novo Testamento não tem. É sobre princípios. É e os sobre códigos... gratidão a Deus. É sobre senhorio, governo. Fala, cara, o que eu tenho, eu não consigo colocar nem sequer um minuto na minha vida
Então, o ar que eu respiro é Sim. graça do Senhor, é favor do Senhor. A inteligência que eu tenho, a saúde que eu tenho, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Então, no mínimo que eu vou fazer, eu vou guardar o meu coração para não ter arrogância, o dinheiro não ser o meu Senhor e eu reconhecer quem é o meu Senhor. Sim. É Jesus, Sim. é o Senhor, é Deus. Ele é o meu Senhor, eu tenho uma aliança com Ele. É onde eu entrego o meu dízimo e minhas ofertas. E o momento de dízimo e oferta no Bola, isso é outra crítica que eu ouvi vindo e conhecendo a igreja. Mas eles falam tanto de dinheiro, as pessoas às vezes não conseguem enxergar que é um cuidado com a sua vida, meu irmãozinho crentinho. É um cuidado com a sua vida para o dinheiro não tomar conta do seu coração. É isso aí. Quando o cara vem falar comigo que é seita e que fala muito sobre dinheiro, aí eu já sei, tá. Aí eu já categorizo aquilo, eu tô no lugar certo. Então, assim, essa tem sido minha experiência, sabe? E nós precisamos ensinar. Mas tem que ensinar. Tem que ser ensinado. Nós vamos ser cobrados, cara. E nós não ensinamos algo que a gente não vive. Então, se nós falamos sobre dízimos e ofertas, é porque nós dizimamos e ofertamos. Exato. Cara, em 2012, eu aprendi com o pastor Roberto. A gente estava na cantina, ele desceu e falou assim para mim. A gente falando de dízimos e ofertas, falou, cara, eu não me apresento de mãos vazias. Ele falou para mim. Eu falei, pastor? Ele falou, todo culto eu entrego um valor pro Senhor. Então eu falei, cara, eu vou praticar isso. Comecei com R$20. Quando eu aprendi, isso foi uma outra coisa também que eu aprendi aqui. De nunca. Porque às vezes você não tem seu dízimo. Porque você já deu, talvez, no início do mês, ou sei lá. Mas aí você vai. Eu falei pro Senhor, eu falei assim, Senhor, eu não quero me apresentar de mãos vazias, Senhor. Então todo culto eu vou dar R$20 pro Senhor. Tendo ou não tendo, eu vou dizimar. Eu vou dizimar, né? E eu tenho as ofertas, né? Eu vou ofertar R$20 por culto. Sim. E comecei, cara. Comecei ali, difícil, porque tem cultos que você não tem, você vai lá, você faz sacrifício, você vai, faz. Só que hoje para mim virou tão normal, tão natural, porque já não é mais esse valor, já subiu muito esse valor. Então, assim, coisas que nunca faltou para mim. Deus tem me sustentado, Deus tem feito. E quando tá difícil, aí que a gente vê o agir mais ainda de Deus. Cara, eu nunca fiquei devendo uma conta. Desde que a gente casou e a Paula não dizima, a Paula não oferta, porque isso é uma função minha. Eu sou sacerdote. Então ela fala, eu confio em você. Ela fala assim, eu nem me preocupo com essa parte. Legal. Porque ela sabe que eu faço. Então ela sabe da fidelidade que eu tenho. Então assim, no começo ela até falou, mas você vai ofertar? Ela não tinha esse entendimento. Quando a gente casou, ela não tinha, você vai ofertar R$20, você não falou comigo. Agora a gente é um só. Tipo, também tem que saber. Eu falei assim, essa é uma atitude minha. Sim. Esse é um posicionamento meu. É um propósito meu. Eu como homem, como sacerdote, eu vou dar destino profético na minha vida. Na nossa família. Então deixa comigo essa parte. Legal. E aí ela não dizime não oferta. Eu dizimo e oferto por ela. Então, assim, nós não temos rendas separadas. Sim, tudo juntam, junto. E eu dizimo, eu oferto, eu separo, eu faço, eu primicio. Porque quando você junta, nenhum nem o outro tem um plano B, né? Não tem. Isso a importância. Então, assim, você ter essa parte do homem, né? Essa fidelidade. Você tem que dar esse destino profético. Pastor Elias, eu poderia tranquilamente ficar aqui umas 3, 4 horas trocando ideia aqui, um podcast compridão. Mas pela questão do tempo, da sua agenda, da nossa agenda aqui de hoje, nós vamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria te perguntar sobre a conferência profética, que vai ser semana que vem. Você pode falar aqui para o pessoal o que significa essa conferência profética? Conferência profética, como o pastor sempre fala, é um ajuntamento dos santos ali, é onde nós nos ajuntamos. Cara, é onde Deus dá a direção pra gente, é onde o Senhor nos mostra qual é o caminho, o que Ele espera de nós para esse ano. Então, assim, cara, esse ano tem um tema que é debaixo da nuvem. Cara, vou falar pra você, cria expectativa. Se você tá assistindo... As datas mesmo? Cara, 21, começa dia 21 na quarta-feira e vai até dia 25 no domingo. Cara... Vai vir um gringo, que é massa. Vai vir eu gosto de ver meus gringos. Vai vir o profeta Kevin. Vai vir Judá Bertelli, pastor Digão, pastor Felipe, pastor Roberto. Cara, eu já fui em 2 e é uma virada de chave total. São momentos como esse que vira a chave pra gente, que destrava. Momentos proféticos, nós precisamos abrir o nosso coração, porque palavras liberadas podem acontecer, porque o céu tá aberto, cara. Sim. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Né? Então, cara, se você tá assistindo, você é nosso convidado, pega o link depois, deixa o link aí. Eu jogo aqui na tela. Ali, as informações. Cara, você não vai se arrepender. Vai com o coração aberto que você vai receber da presença de Deus lá. Demais. Amém? Muito obrigado pela sua presença aqui, hein, pastor? Até a próxima. Até a próxima.